Queria agradecer ao Sr. Presidente da Cáritas de Aveiro o amável convite para estar aqui hoje presente, cumprimentar a Sra. Presidente da Cáritas Nacional e o Sr. Vigário-Geral, o amigo Padre Rocha, e todos os presentes. Este desafio aceitar este desafio foi temerário, porque eu não sou professor de filosofia, como ouviram, não sou teólogo, obviamente, mas julgo que o João Barbosa se lembrou de mim porque, e fico contente com isso, porque eu sempre valorizei muito as questões éticas na vida pública. Isso, talvez por isso se tenha lembrado de me convidar. Estou aqui, portanto, como leigo, e o desafio é tão mais temerário quanto falar de ética, responsabilidade e solidariedade já é difícil antes de jantar, depois de jantar é realmente muito ingrato. E, portanto, eu espero que tenham tomado café e não descafeinado. Eu vou tentar manter o vosso interesse, mas não é fácil, que os temas são difíceis, são densos. E talvez, começando pelo básico. Afinal, o que é ética nestes tempos tão amorais? A ética reflete sobre o bem e o mal, sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E nisso, no facto de ter deveres e proibições, não se distingue dos sistemas normativos jurídicos, não se distingue da moral cristã, não se distingue de outros sistemas morais. E como é que se distingue do direito a ética? Desde logo porque a ética não se funda numa lei formal, nem num sistema coercivo que a imponha. E também não é a mesma coisa dizer-se que a ética ou que o sistema jurídico se funda sempre na justiça. Não é verdade. Nós temos leis que são injustas, que são consideradas injustas. Por exemplo, claro que estes conceitos vão evoluindo consoante os tempos, mas a lei da escravatura hoje em dia foi uma lei, mas à luz dos tempos de hoje não é uma lei justa, é uma lei injusta. A lei da pena de morte, que foi abolida em Portugal há muitos anos, também hoje em dia diríamos que não é uma lei justa, seria uma lei injusta. Um outro exemplo que podemos dar, que tem mais atualidade, é a lei da amnistia papal. Será uma lei justa? Deixo a vossa reflexão. Se calhar é uma lei de perdão ou uma lei de gestão do parque judiciário. Mas se as penas que foram aplicadas às pessoas que foram condenadas foram justas, então, se elas agora saíram antes do tempo, não sei se a amnistia é justa. Portanto, é pelo menos uma lei de perdão. A não ser que, na nossa concepção de justiça, nós incorporemos um conceito de perdão depois de cumprida parte da tema. Mas é uma reflexão que eu deixo à vossa consideração. O que eu não tenho a menor dúvida é que, quando me multam na autoestrada por ir a 130 km/h, essa lei é injustíssima, como é evidente, e creio que vocês partilham também desse sentimento, porque realmente o desvalor ético aí é muito fraco, Em relação à moral, porque, ao contrário, a moral normalmente restringe-se ou está circunscrita a um grupo social específico. Elas andam próximas, mas têm a ver com costumes, hábitos, regras e tradições de grupos específicos. A ética é mais abrangente. E em relação à religião, porque não é preciso acreditar num Deus criador, omnipotente e autor de mandamentos e interdições para concluirmos por nós que precisamos de referenciais éticos comportamentais. Portanto, há espaço para as várias abordagens. Bom, por exemplo, não matarás. Não matarás é uma prescrição que eu acho que é comum à ética, à religião, à moral, ao direito. Não matarás. Mas já os mandamentos de não invocar o nome de Deus em vão,
ou de não cobiçar a mulher alheia, provavelmente não são tão seguidos ou obedecidos. Portanto, estamos num campo, por isso eu dizia à entrada que isto é um campo de grande latitude e, portanto, de grande insegurança. Eu não sou especialista nestas coisas. Vou suscitar algumas questões. As respostas, combinámos aqui que era o Padre Rocha que as ia dar, eu só suscito as questões. Muito bem, para vos poupar de teorizações filosóficas sobre os limites da ética com outras áreas, eu vou dar-vos alguns exemplos de ética prática. Sobre a vida, em primeiro lugar. A vida é um bem absoluto ou nem sempre é um bem supremo? Entram com aqui questões tão cruciais como, a propósito da guerra da Ucrânia, que todos estamos a acompanhar, infelizmente, o problema da morte legítima, o problema da morte cruel ou da morte não necessária ou indecente, sem dignidade para os seus adversários, ou temas menos circunstanciais, sobre a morte também, como o aborto, a eutanásia, o suicídio, a legítima defesa, a pena de morte. Em segundo lugar, a verdade. A verdade é uma virtude irredutível? Ou pode e deve haver mentiras piedosas ou úteis à preservação da vida? Se eu souber onde é que está o Zelensky escondido na próxima semana, entretanto for apanhado pelos serviços secretos russos que querem saber o seu paradeiro, eu devo contar a verdade ou devo mentir? A mentira é necessária à liberdade? E então qual é a mais importante? É a verdade ou é a liberdade? E vale a pena mentir se houver um bem superior que nos obrigue ou que nos leve a tomar essa decisão? Os fins justificam os meios? Estamos habituados a dizer que não, os fins não justificam os meios. Nem sempre, mas recentemente também, na guerra da Ucrânia, aprovámos as bombas de fragmentação e utilizaram-se, por vezes, armas químicas e ambas são proibidas por convenções internacionais. Portanto, se o fim é mais importante que a gravidade de alguns meios, por vezes os homens utilizam meios indecentes, gravosos para a dignidade humana. Quando Hiroshima aconteceu, não houve sobressalto ético. Era preciso acabar com a guerra. Não houve. Quem já viu o Oppenheimer, já viram aqui o Oppenheimer, sabe que o Oppenheimer só teve esse sobressalto ético depois, mais tarde. Há uma responsabilidade ambiental. Temos a obrigação de legar aos nossos filhos uma terra vivível. Voltarei a este tema. Podemos conviver com experimentalismos em animais, torturá-los? A bem da ciência. Os animais são seres vivos, criados por Deus, não terão também direito a não ser torturados? E pior do que isso, como se explica que os possamos comer barbaramente, tornámos-nos em assassinos em série para gáudio do nosso prazer gastronómico, não para sobrevivermos. Não era essencial a nossa sobrevivência. Temos outras formas de sobrevivência. E eu não sou ainda totalmente vegetariano. Pelo menos ao fim de semana abro uma exceção, não sou totalmente vegetariano. Mas estas novas gerações, e estão aqui algumas, informação e educação que estão a ter, são alertados para estes problemas. Não se espantem, portanto, que tenhamos novas dinâmicas e novas políticas nestas áreas também. Dormimos descansados com os naufrágios de migrantes no Mediterrâneo? Aceitamos mesmo que Lampedusa é uma ilha? É mesmo uma ilha? Ou será o nosso deserto? Dormimos bem com os sem-abrigo com que nos cruzamos aqui em Aveiro? Não temos muitos. O João Barbosa conhece-os todos, que eu sei. Mas dormimos bem quando nos cruzamos com eles ou sentimos, quando vamos para a cama, um frio moral? Isso é bom, sentir esse frio moral perante o que se passa com os nossos semelhantes.
Mas então, quais são as convicções morais que são boas? São as nossas ou são as dos outros? Todos sabemos que há tribos onde há costumes e práticas que nos chocam, mas que são válidas e aceites e praticadas sem contestação pelas pessoas que pertencem a essa tribo. Quem é que está certo e quem é que está errado? É a nossa tribo ou é a tribo ou é outra tribo? E, portanto, saber quem é que está certo em relação a este tipo de questões é também algo que nos deve fazer pensar. Pode ser que isto seja tudo relativo, que é um dos riscos dos nossos tempos, é que é tudo relativo e tudo é aceite, porque tem que se aceitar tudo. Depois há outras correntes que defendem, pelo contrário, que há princípios de direito natural e de humanidade que são um reduto absoluto que todos os homens e mulheres deviam respeitar. Por enquanto não é assim. Por enquanto não é assim. Bom, e portanto, como se intui desta introdução, é muito mais fácil fazer perguntas do que dar respostas. Eu, como não posso abordar todas as questões, vou concentrar-me em 3. Não vou tratar questões éticas cruciais como o aborto, eutanásia ou pedofilia, porque em tempos mais ou menos recentes estes temas têm estado na agenda mediática com muita presença e, portanto, julgo que não seria interessante retomá-los aqui hoje. Vou concentrar-me em 2 temas mais emergentes e um tema mais tradicional. O tema mais tradicional é a gestão pública, a ética na gestão pública. Os temas mais emergentes é a ética e a inteligência artificial e a ética e a responsabilidade ambiental. Bom, sobre a inteligência artificial. Vou começar pelos veículos autónomos. Alguns de vocês já ouviram falar nos veículos autónomos. São veículos sem condutor. Alguns dos nossos veículos já fazem umas coisas sozinhos. A minha irmã anda muito entusiasmada porque o carro que ela tem agora, ela andou 20 anos sem saber estacionar direito e ela agora o carro estaciona direitinho sem ela ter que se preocupar. É um sucesso. Portanto, já há alguma autonomia, mas ainda não é total. Mas vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Quando tivermos redes de 5G instaladas, como estão a ser aos poucos, e com inteligência artificial associada às redes e aos sensores e aos computadores de bordo e nos arruamentos, nós vamos ter automóveis sem condutor, em que os passageiros podem ir ler, ouvir música, conversar. Isso vai acontecer. É tecnicamente possível, só ainda não está feito, porque, obviamente, implica alterações profundas nos sistemas viários, em vários parceiros, tecnologia, etc. Mas vamos lá chegar. Não sei se não se preocupem, porque 90% dos acidentes são causados pelos humanos, não é pelas máquinas. 90%. E estas máquinas têm imensas vantagens. Conduzem muito melhor do que nós. Não se distraem, não fumam dentro do carro, não adormecem, não vão olhar para o telemóvel. Portanto, os erros humanos que são responsáveis por 90% dos acidentes, o potencial é que a sinistralidade baixe imenso e não que aumente. Isto é muito interessante, mas levanta problemas éticos que não são fáceis de resolver. Não são fáceis de resolver. Por exemplo, vamos supor que há um automóvel autónomo que vai numa estrada e depara-se com a seguinte questão. Se seguir em frente, atropela um senhor de 60 anos. Se desviar do senhor de 60 anos e virar para a direita, atropela um miúdo de 10 anos. Se virar para a esquerda, atropela 4 pessoas. O que é que ele deve fazer? Ele não, porque não está lá ninguém. Não é, o que é que o automóvel vai fazer? Ou seja, o que é que o programador que deu instruções àquela máquina, qual é a opção que deve tomar?
deve optar pela idade, 60 anos, a minha geração, tem menos anos de vida, já pode ir. E o puto, desculpem a expressão, desculpa a expressão, e o jovem de 10 anos tem a vida toda pela frente, merece viver. Será isto? Eu não sei qual é a resposta de Deus a esta questão, porque são duas vidas humanas importantes. Deve optar por atropelar o velhote ou a criança, ou atropelar as 4 pessoas? Num critério quantitativo, os utilitaristas diriam que, ok, o número é que manda, poupam-se vidas, atropelam só os 2. Mas o valor da vida não parece que possa ser, estas contas possam ser feitas. Não é fácil resolver isto. E depois, se o sistema já for sofisticado, como será? Se o automóvel vai ter reconhecimento facial, vai perceber que o senhor é um senhor idoso, mas vai reconhecê-lo e vai perceber que é um eminente médico que salva milhares de vidas. Está a trabalhar num projeto, ou vai para as urgências, porque houve uma catástrofe, e do outro lado temos uma criança, mas é um deficiente profundo. O que é que ele vai decidir? Eu também não sei a resposta. Uma vez mais, os utilitaristas, se calhar, privilegiam o médico que vai salvar vidas, mas como seres humanos ficamos com alguma angústia. Portanto, eu acho que o programador destes automóveis vai ter umas noites mal passadas, porque não são fáceis. Bom, e depois não é só isto. Qual é a responsabilidade por acidentes? Porque eu vou lá dentro, mas não vou conduzir. Não tive culpa nenhuma no acidente, não é? Quem teve culpa foi a máquina. Mas quem é que deve assumir a responsabilidade? É o fabricante do automóvel? Provavelmente. Porque não programou as coisas, eu não sei qual era a solução, mas não programou as coisas da melhor maneira. Será o programador? Também não é fácil. Ou será que não há nenhum problema novo? E eu estou aqui a especular, e eu e muita gente tem pensado sobre estas coisas, estão a criar problemas que já estão resolvidos hoje em dia. Hoje em dia, como é que as coisas se passam? Nós provocamos acidentes, não é? Somos responsabilizados. Mas se for feito fabrico, já é o fabricante que é responsabilizado, certo? E felizmente temos seguros contra todos os riscos que nos põem ao abrigo de atropelamentos dos danos patrimoniais e outros, mas ao abrigo de acidentes graves, danos mortais, indenizações, enfim, portanto, os seguros, por um lado, e a responsabilidade chamam os juristas a responsabilidade objetiva, independentemente da culpa, já existe. Já existe em Portugal e em vários países. Quer dizer, quando um de vocês que seja empresário tenha uma fábrica de produtos perigosos, cujo manuseamento constitui perigo para as crianças, para qualquer um de nós, a responsabilidade é objetiva, independente da culpa. Porque aconteceu, mesmo que não haja culpa, a pessoa que colocou o produto no mercado deve ser responsabilizada. Isto é um adquirido jurídico há muito tempo. Há 40 anos nos países ocidentais e em Portugal também. Portanto, se calhar já temos instrumentos para... Mas sim, estas questões são perturbadoras. Bom, depois temos outras questões ainda. É que a inteligência artificial, aliada à digitalização quase total das nossas vidas, suscita outras questões éticas. As questões relacionadas com o poder enorme dos algoritmos. Nós temos algoritmos que são espiões, espiam as nossas vidas, sabem tudo sobre as nossas vidas, que horas entramos em casa, que eletricidade é que gastamos, que canais é que vimos, que sites é que frequentamos. O Facebook sabe mais dos meus gostos que a minha mulher, garanto-vos, porque ela não manda ver o computador, e eu navego por sítios, e eu a mesma coisa em relação a ela. Portanto, o Facebook sabe muito mais das nossas preferências culturais, comerciais, desportivas, do que os nossos cônjuges ou parceiros. Portanto, espiam e acumulam essa. Isto pode ser perturbador, pode ser perturbador. Depois temos o síndrome do algoritmo discriminatório, que discrimina várias coisas, discrimina o acesso à informação e ao conhecimento, não é? Se os parâmetros do algoritmo forem enviesados,
os alunos de baixo rendimento podem ser afastados do acesso a uma escola ou uma universidade, porque o parâmetro que pôs lá, que alimentou o algoritmo, era pai rico, rendimento anual de X, e são esses que são selecionados. Se o algoritmo tiver pegado só no universo de homens, as mulheres provavelmente ficam afastadas daquele posto de emprego. E por aí fora, não é? Questões rássicas, de orientação sexual, etc. Eu, nos primórdios em que comecei a prestar atenção a estas coisas, os algoritmos apareceram, costumava dar este exemplo, continua válido. Não é? Se eu e o Sr. Padre Rocha, estou a meter consigo hoje, escrevermos a mesma coisa no Google, por exemplo, Egito. A mim, se calhar, sai-me o sistema político do Egito, as guerras no Egito, a história do Egito. Ao Sr. Padre vai sair uma informação diferente. Vai sair, se calhar, as pirâmides, a visita que fez há uns tempos. E, portanto, o mesmo pedido chega aos servidores e o algoritmo filtra a informação em função do que conhece das nossas preferências e do nosso passado. Isto é perturbador. Porque eu tenho ainda, guardo lá, mas é só para decoração, tenho lá a Enciclopédia Britânica. Toda a gente que ia à Enciclopédia Britânica tinha a mesma informação que lá constava. Hoje em dia não, vai só ao Google, cada pessoa recebe uma informação filtrada. E isso é perturbador porque nós não sabemos se estamos... O mesmo para as preferências políticas. Uma sociedade democrática e plural, as pessoas devem se poder informar livremente, mas se eu só restringir às redes sociais, provavelmente os algoritmos só me vão fazer chegar, porque conhecem as minhas preferências, porque eu votei, não vou dizer em quem, mas pronto, eu votei num dado partido. Começa a informação a chegar-me só daquela área política. E eu gostava de conhecer as outras, mas não me chega. E eu nem me apercebo. Bom, portanto, o risco da discriminação é muito grande e das desigualdades que cria. Bom, o risco do algoritmo mentiroso. Mentiroso, as fake news que nós estamos fartos de ouvir falar. Não é? Criam-se notícias falsas, com perfis falsos, objetivamente falsos. E é preciso que as pessoas tenham a capacidade de discernimento para perceber o que é falso e o que é verdadeiro. O que é há de novo nisto tudo? Porque se calhar também não há assim tantas coisas novas. Vamos lá ver. Nós sempre tivemos serviços de informações do Estado que faziam fichas sobre as pessoas, como a Google faz sobre nós. Não eram tão extensas, mas sempre tivemos serviços de informações controladores. Sempre tivemos acesso à educação discriminado. Quem era pobre não passava da escola primária. Depois começou a passar e por aí fora. E, portanto, nunca houve igualdade total. Ainda hoje o acesso à universidade tem algumas situações de sombra. E, portanto, discriminação no acesso à informação e ao conhecimento sempre houve também. Sempre houve vizinhas maledicentes. Isso sempre houve. Portanto, espalhar boatos e dizer mal dos outros, isso nada de novo também aqui, não é? Nada de novo. Notícias falsas, sempre houve, e calúnias, exceto no Diário de Aveiro, nunca houve. Nunca houve notícias falsas que o Ivan não deixa. Mas mentirolas eleitorais, sempre houve, não é? Erros médicos, sempre houve, não se sabiam, às vezes, mas era difícil. Bom, portanto, o que é que há de novo? O que há de novo, a meu ver, são três fatores. Por um lado, a digitalização das nossas vidas trouxe desresponsabilização, trouxe desmaterialização dos suportes e trouxe globalização dos riscos. Depois, a internet trouxe mais, e isso é novo. Houve o tempo em que os animais falavam, agora não. Agora é o tempo em que as coisas falam e comunicam entre si. Isso é novo. Não havia há uns anos. As coisas comunicam, falam entre si. Isso é novo e é disruptivo. E vai ser muito mais. E a inteligência artificial acrescenta a esta novidade
algo mais perturbador ainda, é que os processos de decisão deixaram de ser exclusivamente humanos. A inteligência artificial permite que sejam decisões tomadas com base não humana ou não exclusivamente humana. As coisas estão, portanto, muito mudadas. Nos tempos em que eu comecei a escrever para os jornais, a vida era mais simples, o Ivan sabe isso, não é? Se alguém me tratasse mal, me insultasse, me caluniasse, havia várias triagens, havia um processo de responsabilização, ou seja, o Ivan tem um editor, o editor não gostava do que via, porque era ofensivo ou não tinha qualidade, assumia a sua responsabilidade, se o diretor publicasse e se eu me fosse queixar aos tribunais, havia um processo de crime, porque eu tinha sido ofendido e caluniado. Mas havia triagem de qualidade, de pertinência, de relevância, e havia responsabilização. Hoje em dia não. N'importe qui escreve n'importe quoi nas redes sociais. Todos nós publicamos as nossas coisinhas nas redes sociais, com qualidade ou sem qualidade, e de uma forma impune. De uma forma impune, porque são muito raros os casos que conseguem reagir a uma campanha ou uma difamação pura que fica ali. Bom. Portanto, de responsabilização, impunidade e não é pouco. Não é? E não é pouco. Dei o caso do jornal, mas nós passámos da tradição oral para a tradição escrita, para a televisão, e, portanto, todos estes suportes de comunicação ao longo das épocas tiveram sempre instrumentos de responsabilização, eram circunscritos na sua área de influência e não eram impunes. Hoje em dia, eu também não falei nisso, mas posso falar, eles não só perduram no tempo, como o espaço é ilimitado. E, portanto, um dano que circunscrevia-se aqui à nossa paróquia comunicacional, hoje em dia chega ao outro lado do mundo e pode ficar lá para sempre, se não exercerem o direito ao esquecimento, que não é fácil também de exercer. E, portanto, quem é que controla os algoritmos? Estou a arrastar um bocadinho já. Quem é que controla os algoritmos? Precisamos de alguma censura? Não sei se é censura, precisamos de regras. Sentimos que precisamos de regras. Até há pouco tempo o Facebook tinha lá um exército de senhoras e senhores a olhar para os conteúdos e a censurar, a bloquear-vos cada vez que publicavam algo que era impróprio. Aconteceu-me a mim. Publiquei um nu parcial de uma fotografia que tinha tirado de uma obra de arte num museu e, tão simples como isto, eu garanto-vos que aquele nu parcial nem o Papa se escandalizaria. A verdade é que o Facebook reconhece o nu, mas não reconhece o nu cultural. Não tem essa informação. Não tinha. Se calhar agora já tem. Se cruzar com as bases de dados dos museus todos, se calhar vai ter. Mas viu qualquer coisa que não gostou, era uma obra de arte e bloqueou-me aquela fotografia. Bom, agora a inteligência artificial que está a fazer esse trabalho. Quem é que programa esta inteligência artificial? Quem é o senhor do gosto e da censura? Quem é? É o técnico de informática. Não sabemos quem é. Portanto, as coisas estavam, até há muito pouco tempo, neste ponto, porque a autorregulação que essas grandes plataformas começaram a sentir ser necessária não estava a ser suficiente. E, portanto, agora, na Europa, vamos ter a primeira lei, entrou em vigor agora, em agosto de 2023, a primeira lei sobre serviços digitais, que estabelece um princípio basilar. O que é proibido fora da internet é proibido quando se navega na internet. E impõe sanções pesadas às empresas prestadoras de serviços, portanto, abrange 19 plataformas, todas aquelas que nós conhecemos, TikTok, Facebook, a Google, a Amazon, são 19. Pinterest, Booking, por aí, 19. Todas as grandes. E, portanto, a partir de agora há regras que visam controlar conteúdos ilegais, fraude comercial,
desinformação e a proteção dos menores. Um segundo ponto sobre a gestão pública. Sobre a gestão pública. Eu exerci algumas funções públicas com gosto, mas não sempre com a mesma alegria, não é? Não sempre com a mesma alegria, porque a política e as funções públicas em Portugal são difíceis, vou dizer assim. São difíceis. Mas procurei sempre, de facto, eu tive uma educação católica e cristã e, portanto, guardei algumas coisas de que nunca me libertei bem. Eu acho que nunca menti aos meus eleitores. Está aqui o Ivan a olhar para mim. Tive que gerir a informação, mas mentiras, eu nunca menti. Nunca menti. Eu acho que a democracia é o sistema político representativo eticamente mais virtuoso. Isto é uma afirmação pesada. Porquê? Porque nos permite escolhermos livremente os nossos representantes, substituí-los, avaliá-los, substituí-los. Somos cidadãos e não súbditos, temos direitos e temos deveres e, portanto, até ver, como diria o Churchill, é o sistema político mais virtuoso, do ponto de vista ético. Mas não é eticamente impoluto, como nós bem sabemos, e temos aí muitos casos, aparecem agora quase todos os dias, não é? E, portanto, queria-vos alertar para questões éticas comportamentais e questões éticas substantivas. Quanto às comportamentais, por exemplo, a questão da confiança. Quando se ganha eleições, as pessoas fazem promessas. Um político sério não deve fazer promessas falsas. Eu acho que não fiz promessas falsas, mas não as consegui cumprir todas. O que é que aconteceu? Pode haver várias situações. Eu não a cumpri porque fui desonesto ou não a cumpri porque o governo me impediu que cumprisse. É preciso perceber qual é a causa que está associada ao não cumprimento de uma promessa, e isso é muito difícil de explicar muitas vezes no debate político, como sabemos, ou então percebermos que tem que ser prudente a fazer as promessas, não se pode, tem que se perceber que em política mais vale ser comedido do que prometer, porque há fatores supervenientes que nos surpreendem e que podem fazer-nos não honrar as nossas promessas. A verdade, já vos falei da verdade, mas mais uma nota sobre a verdade. Devemos dizer sempre a verdade? Parece que estamos todos de acordo. Mas se calhar não é bem assim. O Primeiro-Ministro deve, se for perguntado quais são as vulnerabilidades do sistema de segurança interno em público, ele deve dizer toda a verdade? Ou a melhor defesa do interesse público é não dizer tudo o que sabe e tentar resolver e mitigar essas fragilidades e vulnerabilidades? Um autarca que é confrontado com uma crítica da oposição sobre um caso concreto deve dizer toda a verdade ou não diz a verdade agora para manter capital político que lhe permita resolver coisas mais importantes no futuro? Há aqui várias dimensões da verdade com que não é sempre fácil lidar. Mas sim, parece ser um bom princípio dizer a verdade, dizer a verdade. Terceira, a transparência. Todos devemos ser transparentes na vida pública. Mas se eu tenho um processo interno numa Câmara Municipal com um funcionário que teve ali uma atitude disciplinarmente incorreta, eu devo ir para os jornais dar a caixa ao Ivan ou devo defender a dignidade do funcionário e, não é abafar, mas não divulgar, não ser totalmente transparente em defesa da dignidade da pessoa? São valores que têm que ser ponderados. A integridade é mais fácil. Estamos todos de acordo que os autarcas e os governantes não devem roubar, apropriar-se dinheiros públicos, usar bens públicos em proveitos próprios, ser íntegros, portanto. Mas, ou antes do mas, e também estamos de acordo, se calhar,
que devem ser respeitadores não apenas dos adversários, mas dos cidadãos. Não devem achincalhar o adversário, não há necessidade nenhuma de achincalhar o adversário. Tem-se razão, discute-se, mas achincalhar e humilhar os adversários não é necessário. E, portanto, eu diria, nós precisamos de políticos que são super-heróis. Têm que ser super-heróis, porque eles têm que ser íntegros, honestos, leais, respeitadores dos adversários e dos cidadãos, com espírito de servir a comunidade, capacidade de ouvir, considerar, condescender, capacidade de perdoar, que também é importante em política. Super-heróis. Portanto, a democracia é um luxo ético. Só que o patamar é tão elevado que nós não temos candidatos que cheguem e que passem nestes critérios. Agora já há inquéritos para governantes. Mas a malta chumbava nestes inquéritos. E a realidade é esta. Nós temos, como sabemos, ex-autarcas que foram condenados e foram reeleitos, governantes corruptos, pessoas que fazem as suas carreiras políticas espetando facadas nas costas dos amigos. Perdoamos aos príncipes o seu maquiavelismo. O que é que isso nos ensina sobre o relativismo ético do nosso povo e a indiferença deontológica em que estamos mergulhados? Aceitamos ainda o rouba mas faz? Houve uma altura da democracia portuguesa e do poder autárquico que era que ele rouba mas faz. E votava-se. E houve muitos autarcas da primeira geração do poder autárquico que era assim. O que interessava era fazer, fosse porque meio fosse. Mas banalizamos mesmo o arroz de lavagante com pera-manca branco, pago com dinheiros públicos. Banalizamos e ele ganharia eleições outra vez. Portanto, isto é perturbador. Questões éticas substantivas, que são deste género. Deve haver uma prioridade ética nas escolhas do que um autarca, por exemplo, ou um governante vai fazer? Eu vou ser mais concreto. Eu devo poder construir um estádio de futebol antes de ter habitação social para toda a gente? Eu devo construir estradas antes de ter lares para as necessidades? Antes de ter creches? Eu devo promover festas e festivais e outras coisas desse tipo, quando há pessoas que não têm escolas, não têm saneamento. Como é que se gera as opções substantivas de um político? A tentação é dizer, não se faz mais nada antes de estarem providas as necessidades essenciais. Mas se calhar não é bem assim. Se calhar não é bem assim. Eu não sei como é que se mede a felicidade de uma comunidade, mas eu acho que vocês concordarão comigo que, mesmo quando a sociedade tem alguns níveis e bolsas de pobreza, a alegria e os momentos de alegria são importantes. E um autarca ou um governante tem que saber conciliar essas necessidades da oferta de bens imateriais, que são importantes para as pessoas que não têm bens materiais, mas que lhe dão alguma felicidade. E, portanto, tem que se ter uma visão holística das necessidades e do que as pessoas querem, para não as privar também de algumas oportunidades de divertimento, de lazer, de acesso à cultura, que de outra forma não teriam. Eu gosto de dar exemplo, o Ivan já me ouviu dizer isto, mas a Torre Eiffel, para não dar nenhum exemplo de Aveiro, a Torre Eiffel era completamente inútil quando foi feita. Completamente inútil. Aquilo não serve para nada. Não sei para ir lá acima espreitar. E, no entanto, é um momento de exaltação da humanidade. E hoje em dia, enfim, é o que é. Ou seja, as comunidades e os povos não fazem só coisas estritamente necessárias. Fazem também obras e projetos e momentos fugazes, alguns, que são fundamentais para a exaltação da humanidade. Portanto, isto não é preto ou branco. Bom, por uma ética ambiental, terceiro ponto. Vou-vos ler um pequeno texto.
Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos. É verdade que há outros fatores, tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar. Mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta concentração de gases com efeito de estufa, dióxido de carbono, metano, óxido de azoto e outros, emitidos sobretudo por causa da atividade humana. E só mais um bocadinho. A poluição produzida pelo dióxido de carbono aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade se se considera que um quarto da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele. Fim de citação. Este texto, já adivinharam, é da Quercus, não é? Não é da Quercus. Podia ser da Quercus, ou podia ser do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mas é da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, data já de 2015. É um texto magnífico, muito bem escrito, muito bem fundamentado. É um libelo acusatório e um texto desassombrado. E é extraordinário como, de 2015 até agora, as coisas não devagar. A visita do Papa trouxe para a ribalta esta encíclica. E ainda bem, porque ela é extraordinária. Eu convido-vos que ainda não teve a oportunidade de ler, porque é um documento, parece-nos que estamos a ler um documento da Quercus. É só isto. E muito bem fundamentado. A questão da ética ambiental enuncia-se assim: temos ou não temos a obrigação de preservar as condições de vida do nosso planeta para as gerações vindouras? Somos ou não responsáveis por elas e, portanto, pelo que lhes vamos deixar? Isso implica ou não adotarmos práticas mais sustentáveis? Implica ou não que atentemos aos efeitos que as alterações climáticas estão a provocar nas grandes migrações e na degradação da vida dos homens e mulheres que vivem nessas latitudes mais afetadas? Podemos conformar-nos com a perda da biodiversidade? O clamor dos pobres migrantes não é, em parte, o clamor da terra exangue? Como é que respondemos ao dilema do bote do Mediterrâneo? Que alguns, se calhar, já conhecem, mas que nos entra todos os dias pela televisão. O dilema é o seguinte: temos um bote de refugiados com capacidade para 50 pessoas. Já leva 40. Normalmente levam logo 60 ou 70, mas vamos supor que neste caso levam 40. E aproximam-se um conjunto de náufragos, de 20 náufragos. Querem entrar. Há uma discussão a bordo. Como é que se faz? Se entrarem só 10, deixamos morrer 10. Se entrarem os 20, afundamos-nos todos. Se não entrar ninguém, não parece muito caridoso. E, portanto, estamos outra vez num dilema que não é fácil de resolver. Não é fácil de resolver. A lógica de deixar entrar todos é suicidária, de facto. A lógica de não deixar entrar ninguém não parece muito humana. A lógica de deixar entrar 10 é uma lógica utilitarista, outra vez. Salvam-se 10. Como é que isto se resolve? Não sei. A minha tese é que isto não se resolve. A minha tese é que a vida é mais complexa que estas lógicas lineares. É que este problema resolve-se não ali e naquele momento, mas antes e noutro lugar. A montante, com ajuda assistencialista e investimentos que ajudem essas pessoas e essas comunidades a desenvolver-se, e a jusante, acolhendo-as e integrando-as. Mas eu julgo que tem a força para nos fazer pensar nisto a sério. Isto não pode continuar, não é? Não pode continuar. Outra vez o Papa Francisco, vou citar só mais um bocadinho: se a terra nos é dada,
Não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Cá está. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. E, curiosamente, há aqui uma referência aos bispos de Portugal. Os bispos de Portugal, na própria encíclica, exortaram a assumir este dever de justiça. Abrir aspas, o ambiente situa-se na lógica da recepção. É um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Fim de citação. E, portanto, a ética ambiental cristã é uma ética que respeita a vida no planeta e as suas criaturas, não apenas porque são criaturas de Deus, criadas por Ele, mas também porque a nossa passagem pela Terra deve ser digna e nós devemos respeitar, na ótica cristã, devemos respeitar os seres que Deus criou e a terra onde Ele nos deixou. E depois responde a este dilema ético, o que é reconfortante, devo dizer, com uma grande iluminação por parte da ciência. Abre-se completamente aos dados da ciência. E incorpora os dados da ciência para aceitar as consequências climáticas do aquecimento global e o que isso implica na necessidade de políticas ativas junto das comunidades que estão a migrar. E na alteração dos modelos económicos, energéticos, preservação dos ecossistemas, preservação da biodiversidade, etc. É, portanto, uma ética que é intergeracional e politicamente responsável. Vou concluir, estou quase a acabar. Ética, responsabilidade e solidariedade. Bom, para isto não ser mera teorização filosófica, nós, uma vez definido o bem e o mal, e se somos imputáveis, nós temos que ser responsáveis, porque se sabemos o que é o bem e o que é o mal, se viramos a cara para o lado, nós estamos a ser irresponsáveis. E, portanto, se somos imputáveis e responsáveis, nós, conhecendo o bem e o mal, temos que praticar o dever de praticar o bem e não praticar o mal. E, portanto, temos o dever de auxiliar e ser solidário com quem precisa. Por isso eu dizia logo no início, o tema que me foi proposto é um enunciado que contém a resposta em si mesmo. Uma ética do comportamento obriga a ser responsável e ser responsável obriga a ser solidário. É aqui que entronca a solidariedade e a fraternidade, ou a caridade e a piedade, consoante as formações sejam mais informadas pelo republicanismo laico ou pela moral católica. Claro que não há consensos, nem todos entendem que a solidariedade seja uma prioridade. Bastará a liberdade negativa de respeitarmos a liberdade dos outros, à maneira kantiana, age como a máxima do teu agir seja a máxima universal, desde que não perturbemos os outros. Será que isto funciona? A liberdade do outro continuar a ser miserável é suficiente? Ou deve ser mais à maneira de um outro filósofo que contrapôs a este pensamento, que é o norte-americano John Rawls, que acha que não é suficiente e, portanto, que nós, quando fazemos estes juízos, devemos ter um véu de ignorância sobre qual é a nossa posição no mundo para conseguirmos perceber o que é que deve ser feito. E então, mais do que uma liberdade negativa, é preciso que haja uma equidade, porque se nos pusermos no lugar do outro, nós percebemos que há outros que estão em posições desfavorecidas e, portanto, precisam de ajuda. E isso legitima as políticas de equidade. A doutrina social da Igreja é equitativa e inclusiva. Outra vez, Francisco, a célebre frase que ele deixou em Lisboa: a Igreja é para todos. Mas se é para todos, como deixar alguém à porta da esperança? Se somos responsáveis, como é que podemos ficar indiferentes? Ajudar o outro é, portanto, um imperativo categórico humanista. A ética cristã responde à miséria com
não apenas com piedade introspectiva, mas como bem faz a Caritas, com caridade ativa, que é uma forma de solidariedade ativa. Responde à diferença com misericórdia inclusiva e responde à emergência climática com responsabilidade intergeracional. As abordagens laicas não andam muito longe disto, porque respondem à miséria com políticas sociais, rendimento mínimo, complemento social de idoso, etc. Respondem à diferença com políticas de proteção dos direitos das minorias, sejam elas quais forem, e respondem à emergência climática com as novas políticas sustentáveis consequentes. E, de facto, a ética cristã, eu julgo que não tinha outro caminho. Não pode virar a cara porque Jesus Cristo a deu para acolher os pobres e os marginais. Não pode estigmatizar pecadores porque Jesus ensinou-nos que não podemos atirar a primeira pedra. E acolheu Madalena e os apóstatas, homens de pouca fé, como não acolher e incluir? Bom, vou mesmo terminar e com a seguinte reflexão. O mundo está numa deriva anómica, sem moral, materialista e financista, ou os valores éticos, a responsabilidade, os idealismos, a espiritualidade e a solidariedade vão resistir depois de múltiplos ismos, teísmos e ateísmos? Agora, a hora parece ser a dos, esta inventei, dataísmos, com base nos dados. Mas o dataísmo pode anular o humanismo? Espero que não. Os dados e a datificação das nossas vidas não substituem os gestos fraternos. Gostava de ser otimista. Uma das vantagens da informação instantânea e universal, dada pela internet, é que é mais difícil ignorarmos a devastação e o sofrimento. Esta percepção crua e ingente cria inconformismos nos países mais pobres, mas talvez abra espaço também para um fermento de bem. Talvez a partilha universal dessa devastação e do sofrimento induzam responsabilidade ética e solidariedade universais. Talvez se criem oportunidades para se cimentar um mínimo de decência humanista. E, portanto, talvez logremos um mínimo denominador comum entre crentes e não crentes, homens de todas as latitudes e de todas as cores da pele, e pode ser que eles se encontram e se revejam nesse mínimo denominador comum. Gostava de acreditar numa ética assim, mas sou um homem de pouca fé, mesmo nos homens. Muito obrigado pela vossa atenção.